Hoje chegou o nosso grande dia, a noite será uma grande festa e eu quero pedir a você que se programe não para chegar às 7 da noite, mas para chegar às 6h30, 15 para as 7. Na verdade, não deveria ser o nosso hábito só em momentos especiais, mas é bom que seja a sua rotina. Se a escola dominical é 9h30, você não colocar na sua mente chegar 9h30 na igreja, chegar 9, 9h15. Você não tem aquele tempo de oração durante a semana, então você teria esse tempo no templo para orar. Nós temos aqui todos os domingos às 8h30, oração lá atrás, onde funciona a classe dos homens. Você pode vir orar pela sua vida, sua família, e depois entra num período de oração pela igreja. Quero pedir aos homens ficarem atentos, se for necessário ceder lugar logo mais à noite, que os homens possam ter essa sensibilidade, tá? Se bem que nós temos opção de aumentar o número de cadeiras aqui dentro. Que ninguém se assuste, porque vai ficar feio, vai ficar fora do padrão, botar mais cadeiras extras, se for necessário, aqui dentro hoje à noite. Eu acho que nós temos que aprender a dançar conforme a música, desde que não nos leve a pecar, né? Eu já falei, há muitos anos atrás, um pastor mais velho falou assim: Luiz, você tem que aprender a ter jogo de cintura. Eu fiquei meio ofendido na hora, mas na hora também eu já tinha entendido que ele estava certo. Então, não sei se você já reparou na tempestade, os vegetais rígidos se quebram com o vento. Os que são flexíveis se dobram e, acabou a tempestade, eles voltam ao seu local. Há pessoas que são muito rígidas. Cada vento da vida, ela se quebra. E há pessoas que são flexíveis. Cada vento da vida que Deus permite, ela flexiona e ela retorna depois mais forte, né? Sejamos assim, possamos aprender com a natureza que Deus criou, melhores formas de opções de vida. Todos nós estamos de parabéns. Quero dar os parabéns à igreja, vou dar à noite também, mas trabalhamos muito, nos esforçamos, não fizemos tudo, mas fizemos o que estava ao nosso alcance, o que nós podíamos, fizemos da melhor forma possível, né? E os nossos olhos já estão vendo hoje à noite. Talvez hoje à noite tenhamos 2 superintendentes, um é o do nosso distrito, já confirmado, vai trazer a palavra. Mas talvez tenhamos outro superintendente também, eu convidei mais outros 2. E pedir também aos irmãos, né, a cooperação com os irmãos que vão estar colocando os cones lá fora. Nós vamos reservar 5 vagas mais próximas ao templo. Então, por favor, gostaríamos que o cone fosse para vocês, mas não é, tá bom? Deixa o conezinho lá no lugar, porque se vierem as pessoas que eu convidei, são autoridades na denominação, o objetivo é que eles possam parar aqui perto da entrada, tá bom? Vamos ler em Gênesis capítulo 11, a partir do verso 27 até o 32. E eu não sei na sua Bíblia, mas na minha Bíblia, o versículo 27 começa me informando que é a história de uma família, tá? Gênesis 11, 27. Na sua Bíblia também está assim, no versículo 27, história de uma família? Miguel está balançando a cabeça que sim. E na sua? Também é? A maioria, né? Então é interessante. É uma família na Bíblia que nós não costumamos pensar nela, nem meditar nela. E diz assim, ó: esta é a história da família de Terá. A Bíblia conta a história de Abraão,
mas a história de família é a do pai dele. E continua. Terá gerou 3 filhos, Abrão, Naor e Harã. Harã gerou a Ló. Harã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Terá, seu pai. Tanto Abrão como Naor casaram-se. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca. Esta era filha de Harã, pai de Milca e de Isca. Ora, Sarai era estéril, não tinha filhos. Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão. E juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas, ao chegarem a Harã, estabeleceram-se ali. Terá viveu 205 anos e morreu em Harã. Dá uma olhadinha no versículo 31, e eu quero que você veja comigo que o texto vem narrando a história de uma família, é a família de Terá, vai falando sobre os membros dessa família, mas no final do versículo 31, a última frase tem o quê? Um mais. Talvez toda família, fora a parte boa, tenha um mais na história. Domingo passado, eu falei sobre como é que o nosso temperamento, ou o seu temperamento, influencia ou impacta os problemas conjugais ou familiares. E hoje eu quero falar sobre uma coisa também muito importante que aconteceu aqui com essa família. E que a minha família, a sua família, ela está também exposta a situações como essa. O que é? O nosso tema é quando um trauma familiar paralisa o plano de Deus na minha vida. Quando um trauma familiar paralisa o plano de Deus na minha vida. Porque o que antecede esse mais, do versículo 31, é o trauma psicológico que Terá passou. O que é um trauma psicológico? É uma resposta emocional a um evento que deixou feridas na sua memória. Trauma psicológico é um evento, ou um fato, um acontecimento emocional, uma resposta emocional a um evento que deixou feridas na sua memória. O texto começa falando sobre a família de Terá. Ele teve 3 filhos e, pensando na cultura da época, como cita Abrão, Naor e Harã, Harã o caçula, Abrão o mais velho, o primogênito. Abrão se casa com a mulher estéril. Possivelmente casou primeiro, era mais velho. Casou com Sarai. O texto diz, contando a história dessa família, no verso 30, que Sarai era estéril. Então, quando casa o filho primogênito, Terá tem netos ou não? Não tem. Mas depois, o filho caçula casa também, Harã. E Harã, ele gera filhos, Ló e 2 meninas, Milca e Isca. Imagina então o ambiente familiar. O filho mais velho não me deu netos. O meu caçula me deu 3. Um menino e 2 meninas.
Não dá para você imaginar que talvez o vínculo afetivo de Terá como avô se torna maior com Arã do que com Abrão? Está acompanhando? Então, o que eu quero te mostrar? Quem é que morre na história? É o filho primogênito que não gerou netos ou o filho caçula que deu 3 netos? Se coloca no lugar de Terá. Quem assistiu a novela Gênesis da Record, eles tiveram essa sensibilidade de mostrar o trauma psicológico de Terá e da sua esposa também com a morte de Arã. A Bíblia não fala a razão da morte, porque o que não é importante para nós, irmãos, Deus não se preocupou em colocar nas Escrituras. Há ideias, né? Porque a Bíblia diz que ele morreu ainda em Ur dos Caldeus. Então ele não morreu em Arã. Mas há 2 ideias interessantes que Deus fala com Abrão em Ur dos Caldeus. Abrão se converte do paganismo, da idolatria, do politeísmo, para o monoteísmo, na crença num Deus único. Compartilha isso com seu pai, o chamado de Deus. Ao mesmo tempo, há um declínio financeiro na vida de Terá, em Ur dos Caldeus, e ele abraça o plano de Deus na vida de Abraão, de seu filho, ele crê e vai junto, né? Há uma outra ideia que, ao se converter, Abraão, então, toca fogo na casa de ídolos do seu pai, o irmão caçula, Arã, entra para apagar o fogo e morre naquele incêndio. Se isso aconteceu, o trauma de Terá era ainda maior, por perder um filho, caçula, que lhe deu netos, e, entre aspas, a culpa do filho mais velho, que diz que se converteu, né? Mas há uma outra ideia, que foi o que a novela adotou, que Arã se torna um homem pedante, orgulhoso, cheio de si, né? Humilhando seus funcionários, e um grupo de funcionários vai se queixar, cobrar o pagamento, ele os trata muito mal, e um dos funcionários dá uma facada nele, e então ele vem a morrer. Mas isso não importa para nós. Qual a história, como ele morreu, é verídica. O que importa para nós é que a Bíblia diz que ele morreu precocemente, não é? O fato é que nós já sabemos que o natural da vida é os filhos sepultarem os pais. E Terá tem essa experiência de sepultar o seu filho, ainda em Ur dos Caldeus. Talvez isso ajudou ele, então, a abraçar a visão do filho mais velho. Deus está me chamando para um novo lugar. Morre o filho caçula. Os negócios de Terá não vão bem em Ur dos Caldeus, então ele vai junto. Mas o que esse trechinho pequeno, que apesar de ser pequeno, é tão relevante sobre essa família de Terá? Porque diz que Terá, ele, versículo... deixa eu achar aqui. Achei. O versículo de número 31 diz assim: e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Ou seja, está dizendo o seguinte para nós: Terá não está indo para Arã, Terá está indo com Abraão junto para Canaã, junto com seus netos, com as suas noras. Então, agora eu quero chegar com você onde eu estava procurando construir seu pensamento para caminhar junto comigo. Para onde Terá estava indo? Para a terra da promessa, para a terra prometida, em que Deus não falou com ele pessoalmente, mas falou com o filho dele, e ele acreditou. Mas como é que termina a história? Terá não chega em Canaã, e não chegaria, porque ele chega em Harã, e ele paralisa o plano de Deus na vida dele. E diz o texto no final, 32,
Terá viveu 205 anos e morreu aonde? Em Harã, a cidade que tinha o mesmo nome do seu filho caçula, que morreu precocemente. Acompanhou? É como se Terá, quando morre o filho caçula, ele abraça o projeto do filho primogênito. Mas quando ele chega numa cidade que tinha o nome do filho que morreu, ele não consegue prosseguir. O trauma reacende, ele paralisa emocionalmente, e ele não viveu uma história que seria completamente diferente se, ao invés de parar em Harã, ele prosseguisse com o filho mais velho, que tinha a visão de Deus, o projeto de Deus, a promessa de Deus, e ele chegaria junto com Abraão em Canaã. Vocês entenderam que isso seria possível? Porque o que a Bíblia quer dizer para você e para nós é que ele ficou muito tempo em Harã, não foi meses. Ele resolveu ficar em Harã. Desculpe voltar a mencionar de novo, né? Na novela Gênesis, a ideia, né, do editor, o Terá manda construir ainda em Ur dos Caldeus uma estátua de Harã e bota na sala da casa. Aí uma das esposas de Terá fala assim, olha, vamos tirar essa estátua? Ele fala, por quê? Porque enquanto a estátua estiver aí, a ferida vai estar aberta. Aí Terá responde para ela, talvez a ferida nunca feche. Eu quero dizer a você o seguinte, olha, trauma emocional, trauma psicológico é uma resposta emocional a um evento que deixam feridas nas memórias. Ouça bem com atenção o que eu vou te falar. O trauma não foi a morte de Harã, mas a reação emocional de Terá. É a sua reação que gera o trauma, e não o evento em si. Quem entendeu, diga amém. Tá? Então, situações difíceis como Terá viveu, toda família vai viver. Pode ser um trauma para uma família e não ser a mesma situação um trauma para outra. Pode ser a morte de um filho um trauma para um casal e pode não se tornar um trauma para outro casal. A diferença é a forma que você reage. Charles Swindoll dizia que você é 10% das coisas que te acontecem e 90% como você reage. Então, suas reações é que ditam as consequências na sua vida, daquilo que Deus permitiu acontecer. A culpa, se depois ficou pior ou não, não é de Deus ter permitido o evento, mas é a sua responsabilidade de como você reagiu. Eu já citei, né? A Paola com 3 aninhos, o pai profissional da área de segurança vem a falecer, e ela lida com isso durante muitos anos, até que ela virou a chave e ela falou o seguinte, eu não vou mais perguntar a Deus por que eu, mas de agora em diante eu vou falar, por que não eu? E aí ela superou. Então, eu concluo, né, dizendo, talvez alguém que está aqui hoje de manhã já viveu um evento familiar difícil, impactante, forte, como foi o de Terá. Um evento que deixa feridas que podem ser curadas, mas vão ficar cicatrizes. Os eventos, você curado, não quer dizer que eles não existiram, né? Pode ser a morte de um filho, pode ser a morte do marido e a esposa ficar com as crianças pequenas para seguir sozinha. São situações que podem gerar traumas, né? Pode ser ter confiado em alguém e se tornar uma mãe solteira. São situações familiares que nós podemos viver, Deus pode permitir. E aqui, no início da Bíblia, o primeiro livro mostrando, olha,
Terá, ele teve uma reação emocional a esse fato difícil. Seu filho caçula, Arã, já tinha lhe dado 3 netos. O vínculo emocional entre ele e Arã, porque na novela, né, desculpe voltar, Terá não concorda Abrão casar com Sarai. Então é um casamento contrário à vontade dele. Aí o filho caçula é tipo assim, aquele que me dá felicidade, Deus levou. Aquele que era a minha realização, Deus, qual é a tentação? Deus não é bom o tempo todo, Deus não é sempre bom, Ele é bom às vezes. Como é que Deus faz isso comigo? O que casou com a mulher que eu não concordava, estéril, que não me dá filho, está aí. E o que me deu 3 netos, se foi, e era uma jovem, em tenra idade. Então, quando ele chega na cidade que tem o nome do seu filho, é como se as lembranças voltassem sobre ele, como se ele fosse dormir e sonhando com Arã pequeno, os momentos alegres. E o plano de Deus na vida de Terá, que era seguir com quem Deus havia falado e feito uma promessa a Abraão para ir para Canaã, e a história dele ia ser completamente diferente. Paralisou em Arã e ele morre em Arã. Não deixe com que nenhum evento difícil que aconteceu na sua vida, na sua infância, que deixou feridas, paralise o plano de Deus na sua vida. Pare de se lamentar. Pare de perguntar por que Deus permitiu. E siga em frente. Não morra em Arã, o Arã da sua vida. Tá? Vocês sabem que eu posso pregar sobre isso como quem tem autoridade, porque nós vivemos isso, né? E hoje, agora, nós vamos ter a despedida do Guilherme, Rafa, Benjamin e Benício, 2 famílias pastorais que passaram pela experiência de Terá e não deixaram o trauma virar uma ferida incurável. Seguiram em frente. Se a nossa família não reagisse como reagiu, se a família do Guilherme não reagisse como reagiu, nós não veríamos o que vamos ver hoje de manhã. Então a coisa é séria. A sua reação pode fazer a história ir num rumo ou a história ir num outro rumo. Vamos ficar em pé e vamos orar. Feche os seus olhos e ore. Nossos olhos estão fechados, mas os teus não estão, Senhor. O Senhor conhece a história de cada família. E a Bíblia nos mostra que há algumas famílias que o Senhor não poupa de fatos difíceis de serem encarados, vividos, experimentados. E hoje de manhã o Senhor tem nos falado através da família de Terá. Nós podemos caminhar um pouquinho nas entrelinhas e nos imaginarmos vivendo na pele de Terá. Os conflitos que ele teve que enfrentar com a morte do seu filho mais novo, seu caçula, que havia lhe dado 3 netos. E a nossa oração, Senhor, nesta manhã é que o trauma emocional, psicológico, parou o plano de Deus na vida de Terá, mas não vai parar na nossa. Nós vamos, em tudo, dar graças, nós vamos dar o mérito devido à Tua soberania, nós vamos reconhecer que nós não somos dono de nada e não temos nenhum poder sobre as circunstâncias desta vida. Mas que cabe a nós, sempre em todas as etapas e momentos, prosseguir pela fé. Por isso, Senhor, se há alguém aqui nesta manhã em que
o trauma familiar vinha parando o plano de Deus na sua vida pessoal. Essa pessoa não está aqui por acaso. O Senhor a trouxe para falar com ela. E ela deve fazer uma escolha nesta hora. E que a escolha seja diferente da escolha que Terá fez. Morreu mergulhado no seu trauma. Seu trauma se tornou maior do que a sua fé. Ele creu na promessa de Deus feita ao seu filho mais velho, Abraão, até chegar em Harã. Mas morreu no meio do caminho, entre Ur dos Caldeus e Canaã. Nós não vamos, Senhor, seguir o exemplo negativo dele, não vamos morrer no meio da nossa trajetória, nós vamos alcançar o alvo que o Senhor tem para cada um de nós. Oramos pelo nosso culto à noite, ajuda, Senhor, as autoridades que se comprometeram a estarem aqui, ajuda todos os irmãos, dá-nos um bom tempo, Senhor, aqui, o hall de entrada está descoberto. Ó Deus, se o Senhor quiser mandar chuva à esquerda, à direita, à frente, atrás, mas aqui onde nós estamos, preserva, Senhor, o nosso tempo de culto. Tenhamos um tempo aqui onde as pessoas possam estar mais à vontade. Ó Deus, seja com todo o equipamento, à noite, os irmãos foram comprar agora uma peça. Ó Deus, os últimos detalhes. Senhor, nós fizemos o melhor, não para quem vai vir, mas para o Senhor que vai estar aqui. Então, nós te agradecemos pela força que o Senhor deu a nós, à igreja. Ó Deus, o esforço de todos, a união de todos. Nós chegamos hoje à noite com um sentimento de dever cumprido, que fizemos não tudo, mas fizemos tudo que nos era possível e fizemos da melhor maneira que nós podíamos. Assim oramos, dá calma, Senhor, ao teu povo que aqui está. Temos um momento agora especial, diferente, único. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos.